Existe um limite invisível onde a tentativa de controlar a realidade começa a destruí-la. Um ponto exato em que vigiar, medir e acompanhar deixa de gerar segurança e passa a impedir qualquer transformação. A física quântica não apenas sugere isso, ela comprova. Em laboratório, sob condições rigorosas, cientistas observaram algo que desafia o senso comum. Um sistema pode ser impedido de mudar simplesmente porque está sendo observado vezes demais. Não é metáfora. Não é discurso abstrato. É um efeito mensurável, replicável e descrito por equações precisas. A pergunta que emerge não é apenas científica, é estrutural. Será que a obsessão por controle, monitoramento e verificação constante é, em si, um mecanismo de estagnação profundamente inscrito na realidade? O chamado efeito xenoquântico revela uma verdade desconfortável para qualquer modelo baseado em vigilância contínua. Na mecânica quântica, estados não evoluem como objetos sólidos empurrados no espaço. Eles existem como probabilidades em transformação. Cada medição interrompe essa fluidez e força o sistema a assumir uma definição específica. O que os experimentos demonstram é que, quando essas interrupções se tornam excessivas, o próprio processo de mudança é bloqueado. O sistema não falha por incapacidade interna, mas porque não lhe é permitido atravessar o tempo necessário para evoluir. A observação constante age como um freio invisível, congelando o que deveria naturalmente se transformar. Esse fenômeno não surgiu de especulações filosóficas, mas de cálculos rigorosos publicados por físicos que buscavam entender os limites da medição. Quando a probabilidade de transição entre estados é fragmentada por observações sucessivas, o tempo deixa de cumprir seu papel evolutivo. A realidade entra em um estado de suspensão forçada. O mais perturbador é que isso não viola nenhuma lei da física, ao contrário, é uma consequência direta delas. O efeito xenoquântico expõe que a mudança não é apenas uma questão de energia ou direção, mas de espaço temporal livre de interferência. Onde tudo é constantemente observado, nada realmente acontece. Essa constatação desmonta uma crença profundamente enraizada, a ideia de que mais controle sempre produz melhores resultados. A física quântica mostra que existe um ponto crítico onde controlar demais significa impedir, onde verificar demais significa bloquear, onde observar continuamente equivale a manter tudo exatamente como está. Esse não é um erro do sistema, é o funcionamento natural dele. E quando essa lógica é compreendida, torna-se impossível ignorar as implicações mais amplas desse efeito, porque ele não fala apenas sobre partículas, átomos ou estados quânticos isolados, mas sobre a própria dinâmica da mudança em qualquer sistema regido por leis profundas, silenciosas e impessoais. Para entender a profundidade desse fenômeno, é preciso abandonar a lógica clássica onde o tempo flui independentemente do observador. No domínio quântico, o tempo só permite transformação quando não é interrompido por atos sucessivos de medição. Cada observação não apenas registra um estado, ela redefine o futuro possível do sistema. Quando essas redefinições ocorrem em intervalos extremamente curtos, a probabilidade de transição é fragmentada até se tornar praticamente nula. O sistema permanece aprisionado em seu estado inicial, não porque esteja em equilíbrio, mas porque é constantemente puxado de volta ao mesmo ponto. A mudança deixa de ser um processo contínuo e se torna uma tentativa eternamente frustrada. Os experimentos que confirmaram esse efeito são precisos e silenciosos, longe de qualquer espetáculo. Átomos isolados, sistemas de 2 níveis, íons aprisionados por campos eletromagnéticos e pulsos de laser extremamente controlados mostraram que a teoria estava correta. Quando medições rápidas e repetidas eram aplicadas, o decaimento esperado simplesmente não acontecia. O estado permanecia estável de forma artificial. Quando as medições eram espaçadas, a evolução reaparecia. Isso revelou algo crucial. Não é a observação em si que congela o sistema, mas a frequência com que ela ocorre. Existe um ritmo natural de mudança, e interferir demais nesse ritmo equivale a interromper o próprio fluxo do tempo quântico. O mais inquietante é que esse congelamento não exige força, energia extra ou coerção explícita. Ele acontece de maneira passiva, quase elegante. Basta observar, basta verificar, basta medir novamente, e novamente, e novamente. O sistema coopera com a estagnação porque as leis fundamentais permitem isso. Não há resistência. Não há colapso visível. Apenas uma paralisação silenciosa. Esse detalhe é o que torna o efeito xenoquântico tão revelador.
Ele demonstra que a estagnação pode ser produzida sem conflito, sem oposição direta, apenas por excesso de atenção direcionada ao estado atual. Essa descoberta expõe uma assimetria profunda entre controle e transformação. Controlar não é o mesmo que guiar. Monitorar não é o mesmo que permitir evolução. A física quântica mostra que existe um intervalo mínimo de liberdade temporal necessário para que qualquer transição real ocorra. Quando esse intervalo é violado, a realidade entra em modo de retenção. Nada avança, nada decai, nada se reorganiza. O sistema continua existindo, mas apenas como repetição do mesmo padrão. Esse é um dos limites mais desconfortáveis da ciência moderna, porque ele sugere que a obsessão por previsibilidade pode ser estruturalmente incompatível com mudança genuína. É exatamente aqui que o efeito Zeno deixa de ser apenas um detalhe técnico da mecânica quântica e se torna uma chave interpretativa poderosa. Ele revela que a própria realidade possui mecanismos internos que punem o excesso de vigilância e recompensam o espaço não observado. Onde tudo é constantemente verificado, o novo não emerge. Onde cada passo é imediatamente medido, o caminho não se completa. A mudança exige silêncio entre observações. Exige lacunas. Exige intervalos onde o sistema não é interrompido. Ignorar isso não gera colapso imediato, mas cria algo talvez ainda mais perigoso: a ilusão de movimento em um sistema que, na prática, permanece exatamente onde sempre esteve. O aspecto mais revelador do efeito Zeno quântico não está apenas no que ele impede, mas no que ele denuncia silenciosamente. Ele expõe que a realidade não responde bem à ansiedade de confirmação constante. No nível quântico, a natureza não opera sob inspeção contínua. Ela exige intervalos onde o sistema pode existir sem ser questionado. Cada medição força uma resposta imediata, um agora artificial que substitui o fluxo natural do tempo. Quando esse agora é imposto repetidas vezes, o futuro deixa de se formar. A mudança não é derrotada por oposição direta, mas por sufocamento temporal. Não há erro, apenas repetição do mesmo estado inicial, como se o sistema estivesse preso a uma fotografia incessantemente atualizada, mas nunca diferente. Esse comportamento revela um limite fundamental da intervenção. A física quântica mostra que nem tudo pode ser acompanhado em tempo real sem consequências. Existe um custo invisível no ato de observar demais. Quanto mais se tenta garantir que nada saia do esperado, menos espaço resta para que algo novo emerja. O efeito Zeno não é uma falha experimental, é uma resposta coerente do universo a um excesso de verificação. Ele mostra que a realidade possui uma espécie de mecanismo de defesa contra a hiperinterferência. Quando pressionada por medições contínuas, ela não colapsa em caos, mas se retrai em imobilidade. A estabilidade forçada se torna indistinguível da estagnação. Os próprios pesquisadores que estudam esse efeito reconhecem algo inquietante: o sistema não sabe que está sendo bloqueado. Do ponto de vista interno, nada está errado. Todas as leis estão sendo respeitadas, todos os parâmetros estão dentro do esperado. Ainda assim, a evolução simplesmente não acontece. Isso revela uma característica profunda da natureza: é possível impedir a mudança sem violar nenhuma regra, apenas explorando os limites delas. O efeito Zeno quântico mostra que o progresso não depende apenas de condições iniciais corretas, mas da ausência de interrupções excessivas. Onde tudo é constantemente avaliado, corrigido e confirmado, o sistema se mantém obediente, porém imóvel. Essa constatação desmonta a crença de que transparência absoluta e controle total são sempre desejáveis. No nível mais fundamental da realidade, existe um ponto em que saber demais, medir demais e acompanhar demais se tornam obstáculos reais. O universo não se reorganiza sob vigilância incessante. Ele se reorganiza nos intervalos. Nos espaços onde nada é exigido, nada é cobrado, nada é imediatamente verificado. O efeito Zeno revela que a mudança precisa de um tipo específico de liberdade, não liberdade de energia, mas liberdade de não ser observado por um tempo mínimo necessário para que as probabilidades possam se redistribuir. O que torna esse fenômeno ainda mais perturbador é que ele não depende de intenção. Não é preciso querer bloquear a mudança para bloqueá-la. Basta observar de forma contínua. Basta não permitir silêncio entre medições. Basta eliminar os intervalos naturais do processo. A realidade, então, responde congelando. Não por rebeldia, não por erro, mas por coerência matemática.
Esse detalhe transforma o efeito Zeno quântico em algo muito mais profundo do que um efeito técnico da física moderna. Ele se torna uma demonstração objetiva de que a obsessão por controle pode produzir exatamente o oposto do que promete. Não estabilidade viva, mas uma permanência artificial onde nada cresce, nada decai e nada realmente se transforma. À medida que esse fenômeno é compreendido em profundidade, torna-se impossível ignorar sua implicação mais inquietante. A mudança não falha por falta de potencial, mas por excesso de supervisão. O efeito Zeno quântico revela que a realidade possui um ritmo próprio, e quando esse ritmo é violentado por medições constantes, o sistema entra em um estado de contenção silenciosa. Nada explode, nada entra em colapso, nada denuncia o bloqueio de forma explícita. Tudo continua funcionando, aparentemente estável, perfeitamente previsível. E é exatamente isso que torna o fenômeno tão perigoso. A estagnação pode se disfarçar de ordem. Na física clássica, observar significa apenas registrar. No domínio quântico, observar significa interferir. Cada ato de medição redefine o espaço de possibilidades futuras. Quando essa redefinição ocorre repetidamente, o sistema perde a chance de explorar caminhos alternativos. Ele se torna prisioneiro do estado atual, não por necessidade, mas por condicionamento. O efeito Zeno expõe um paradoxo estrutural. Quanto mais se tenta garantir que algo permaneça sob controle, menos capacidade esse algo tem de se reorganizar de forma natural. O controle absoluto não gera evolução, ele gera conservação forçada do presente. Esse congelamento não acontece por falha técnica ou limitação experimental. Ele acontece porque as equações permitem. A própria matemática da mecânica quântica admite que a probabilidade de transição pode ser reduzida a quase zero quando o tempo entre observações tende a desaparecer. O tempo, nesse contexto, deixa de ser um fluxo contínuo e passa a ser fragmentado em instantes isolados, cada um reiniciando o sistema no mesmo ponto. O futuro não chega porque nunca há tempo suficiente para que ele se forme. A realidade fica presa em uma sucessão de agoras idênticos. O mais perturbador é perceber que esse mecanismo não exige força, violência ou coerção explícita. Ele opera de forma limpa, silenciosa e eficiente. Basta observar. Basta medir. Basta checar novamente. A própria estrutura do sistema colabora com sua imobilidade. Isso revela um aspecto pouco discutido da natureza. Ela não resiste ao excesso de controle, ela se adapta a ele congelando suas próprias possibilidades. O efeito Zeno não é uma anomalia, é uma resposta coerente a um ambiente onde a liberdade temporal foi eliminada. Essa constatação obriga a rever uma crença central da modernidade científica e tecnológica, a ideia de que monitoramento contínuo é sinônimo de progresso. A física quântica mostra que, em certos regimes, o monitoramento constante não apenas falha em otimizar, mas impede qualquer transição real. Existe um ponto crítico onde medir mais não traz mais informação útil, apenas reforça o estado atual. A realidade se torna previsível, mas ao custo de perder sua capacidade de transformação. Tudo permanece exatamente como está, não porque seja o melhor estado possível, mas porque nenhum outro é permitido. O efeito Zeno quântico, portanto, não é apenas uma curiosidade acadêmica. Ele é um aviso estrutural inscrito nas leis fundamentais. A mudança exige intervalos livres de interferência. Onde cada passo é imediatamente observado, corrigido e confirmado, o caminho não se completa. Onde não existe silêncio entre medições, não existe evolução. A realidade pode até parecer estável, mas essa estabilidade é artificial, frágil e profundamente dependente da vigilância constante. E é justamente nesse ponto que se abre uma questão ainda mais profunda, que não diz respeito apenas à física, mas à própria forma como sistemas complexos são mantidos, regulados e impedidos de mudar sem que ninguém perceba. Quando todas essas peças são reunidas, o efeito Zeno quântico deixa de ser apenas um fenômeno técnico da física moderna e passa a revelar uma verdade estrutural sobre a própria natureza da mudança. Ele mostra que a realidade não é empurrada para frente pela vigilância constante, mas moldada pelos intervalos onde nada é exigido. A evolução não ocorre sob pressão contínua, mas nos espaços onde o sistema pode existir sem ser imediatamente redefinido. Esse princípio não é simbólico, nem interpretativo. Ele está inscrito nas equações, confirmado por experimentos e aceito pela comunidade científica como um limite real da intervenção. O que torna essa descoberta tão desconfortável é que ela desmonta uma lógica profundamente enraizada.
A crença de que observar, medir e monitorar incessantemente leva inevitavelmente ao aprimoramento. A física quântica demonstra que essa lógica falha em níveis fundamentais. Existe um ponto crítico onde mais controle não gera mais progresso, apenas reforça o estado atual. A realidade se torna previsível, estável e perfeitamente rastreável, mas ao custo de sua capacidade de transformação. O sistema não entra em colapso, não apresenta erro, não sinaliza problema. Ele simplesmente deixa de mudar. O efeito Zeno revela que a estagnação pode ser produzida de forma extremamente sofisticada. Não é preciso bloquear caminhos, destruir estruturas ou impedir diretamente a evolução. Basta fragmentar o tempo em observações sucessivas. Basta eliminar os intervalos naturais do processo. A mudança é neutralizada sem conflito, sem resistência, sem ruído. Tudo continua funcionando, tudo parece normal, mas nada avança. Esse é talvez o aspecto mais perturbador do fenômeno. Ele ensina que sistemas podem ser mantidos eternamente no mesmo estado sem violar nenhuma lei, apenas explorando os limites delas. Ao compreender isso, torna-se evidente que a mudança não é apenas uma questão de intenção, energia ou direção correta. Ela depende de algo muito mais sutil, a permissão para acontecer sem interferência constante. A física quântica mostra que a realidade precisa de silêncio entre medições, de lacunas onde as probabilidades possam se reorganizar. Sem esses intervalos, o futuro não se forma. O presente se repete indefinidamente, disfarçado de estabilidade. O efeito Zeno não acusa, não moraliza, não sugere caminhos alternativos. Ele apenas expõe um mecanismo objetivo. Observar demais pode impedir a própria transformação que se deseja acompanhar. Essa constatação não oferece conforto. Ela não se encaixa facilmente em narrativas de progresso contínuo ou controle absoluto. Pelo contrário, ela revela que existe um custo invisível na obsessão por certeza, previsibilidade e confirmação constante. O universo, em sua camada mais profunda, não responde bem à ansiedade de controle. Ele responde congelando possibilidades. E quando isso acontece, a estagnação não parece falha, mas sucesso. Tudo está sob controle. Tudo está exatamente onde sempre esteve. O efeito Zeno quântico, portanto, não é apenas uma curiosidade da física. Ele é um lembrete silencioso de que a mudança verdadeira exige algo que sistemas de controle raramente toleram: tempo não observado. Onde esse tempo é eliminado, a realidade não colapsa, ela para. E entender isso talvez seja o primeiro passo para perceber que nem toda estabilidade é sinal de ordem, e que nem toda ausência de mudança significa equilíbrio. Em certos níveis da realidade, significa apenas que o futuro foi impedido de chegar. Se esse conteúdo ampliou a sua visão sobre a realidade, considere se inscrever. Aqui, cada vídeo aprofunda um pouco mais a conexão entre mente, consciência e o próprio tecido do universo. Se isso faz sentido para você, é aqui que você deve estar.